João capítulo de número 4. Vamos fazer leitura do conhecido versículo 23. João capítulo 4. Versículo 23. Glória a Deus. João capítulo 4. Se o teu irmão está sem Bíblia, ajuda ele para que façamos a leitura da palavra. Achou? Diz um amém. Amém. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E você diz amém. Só fecha a Bíblia, coloca a mão no coração. O irmão já orou por mim, agora faça uma oração por você. Peça para Deus falar com você. Senhor, é a tua palavra, o teu Espírito tem plena liberdade de ministrar em nós. Faça o que queres nesse lugar, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Se já orou, tome um assento, dando aquele glória. Meus amados, eu preciso da sua atenção, principalmente agora no momento inicial. Se você não entendeu o início dessa mensagem, você pode esquecer essa mensagem, porque essa mensagem, o entendimento dela está no início. Quem está aqui muito interessado em ouvir a voz de Deus? Esse texto talvez seja um dos textos mais pregoados da Bíblia Sagrada, porém talvez um texto pouco entendido. Quando o próprio Jesus está nos falando sobre esta procura do Pai, o Pai está procurando verdadeiros adoradores que produzam a verdadeira adoração. Entenda quando é que surge essa fala de Jesus sobre a procura do Pai. O contexto bíblico está acontecendo em Samaria. Jesus está passando por Samaria. Quem conhece um pouco da história bíblica sabe que Jesus, como judeu, ele não deveria atravessar a província de Samaria, porque judeus não se comunicavam, não se davam com os chamados samaritanos. Eles tinham uma espécie de desacordo a respeito de adoração, porque o judeu não concordava com o samaritano onde e como Deus deveria ser adorado. Eu sei que essa igreja é da Bíblia, mas só para lhe dar base de entendimento, depois da divisão dos reinos, Reino Norte e Reino Sul, quando o reino se divide, esse desacordo acontece. O Reino Norte, Israel, capital Samaria, o Reino Sul, Judá, capital Jerusalém, e agora o Reino Norte começa a dizer assim: já que o reino está dividido, Deus agora é adorado aqui. O Reino Sul contrapõe e diz: não, Deus continua sendo adorado em Jerusalém. Afinal de contas, nós temos um templo aqui. Então o Reino Norte contrapõe. Se o problema é templo, nós vamos construir um templo aqui. E assim fizeram lá no cume do monte Gerizim, em Samaria. Mas eles nunca concordaram onde e como Deus deveria ser adorado. Então o judeu não se dava com o samaritano. Mas Jesus, como sempre quebrando protocolos, ele disse que era necessário passar por Samaria. E lá vem ele com seus discípulos. Agora ele, cansado de viagem, se achega a determinada fonte, conhecida como a fonte de Jacó. Ele despede os discípulos com a desculpa de terem que comprar comida na cidade. Na verdade, ele tivera o encontro marcado ali. Na hora sexta, meio-dia, o sol está na sua força maior. Os discípulos vão comprar comida e Jesus se assenta sobre a fonte. E lá vem uma mulher carregando um cântaro pesado nos ombros, com a intenção de tirar água da chamada fonte de Jacó. O básico aqui, porque ela vem na hora sexta, quando o sol está escaldante, porque na verdade ela não quer ser vista, ela não quer ser incomodada, ela não quer ser indagada, ela não quer ser interrogada, porque ela não tem um bom contexto histórico. O próprio Jesus falou que essa mulher já tivera 5 casamentos, está partindo para o 6º, com um marido que não é seu.
Então ela não quer dar satisfação a ninguém. Por isso ela vem na hora indevida para tirar a água da fonte de Jacó. Mas dessa feita, quando ela se aproxima da fonte de Jacó, ela não encontra ali somente a fonte de Jacó. Ela agora encontra uma fonte assentada sobre outra fonte. E ela pode agora decidir de qual fonte ela vai beber. Mas entende, lembre-se que judeu não fala com samaritano. Jesus novamente quebra o protocolo e diz: mulher, dai-me de beber. Perceba que no repente, no imediato, ela mostra quem ela é e o que ela tem, dizendo: como pode tu, sendo judeu, pede a mim de beber? Tu não está vendo que eu sou mulher samaritana? E que nós temos um desacordo, o judeu não se dá com o samaritano. Mas por que tanta violência, tanta veemência na resposta, se Jesus está apenas pedindo água? Entenda, todavia ela bebera da fonte de Jacó, e a fonte que você bebe determina quem você é e o que você tem. Mas Jesus, com toda a paciência, ele dá continuidade ao diálogo, ele diz: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Ela se interessa na água de Jesus, tanto que no texto, o comportamento dela muda. Ela diz: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, porque eu tenho experiência nesse poço, eu sei que o poço é fundo. Na verdade, a mulher pensa que o poço é fundo, porque ela nunca tiveram uma experiência com aquele que é profundo. E tomara que alguém aqui seja conduzido ao profundo nessa noite. Mas entenda, eu não quero aqui falar sobre a mulher de Samaria. Eu quero que você esteja atento a essa fala da mulher, quando ela diz: tu não sabe que judeu não se dá com samaritano? Nossos pais adoraram aqui nesse monte. Vocês dizem que Deus é adorado lá em Jerusalém. Nós não temos um acordo, você é judeu. Mas Jesus não responde como judeu. Olha para a mulher e diz: creia, mulher, que chegou a hora que nem em Jerusalém e nem em Samaria, nem no monte, nem no templo, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. A partir daqui eu começo a entender um pouco mais sobre adoração, porque adoração não depende do lugar que alguém adora, mas depende de quem adora no lugar. Talvez precisemos crescer um pouco mais no conceito de adoração, porque pensamos assim: eu vou para a igreja hoje, e hoje eu vou adorar, e lá vem você na sua casa. Quando chega no templo, você vai dobrar o joelho no seu banco, e você vai fazer aquela oração de costume: Senhor, estou na tua casa, vim te adorar, dai-nos um culto muito abençoado. Na verdade a intenção é boa, mas já começamos mal, porque Deus não dá culto para ninguém, somos nós que devemos dar um culto para Ele. Aí depois que você pede um culto para Deus, lá começam as chamadas petições. Eu quero deixar bem claro que não é proibido pedir, mas quando fores pedir, saibas pedir e peça bem. Vou até lhe dar base para você pedir. Mateus capítulo 7, verso 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que bate a porta vai se abrir. Só para não perder a viagem, eu profetizo que esse ano é o ano de portas abertas para a sua vida. Então não é proibido você pedir. Mas qual foi a última vez que você entrou na casa dele, e antes de pedir qualquer coisa a ele, você não olhou para ele e disse: o que tu queres de mim? O que eu posso fazer por ti aqui hoje? E se tu fores sensível, uma voz branda e suave vai tocar no seu espírito dizendo: a única coisa que tu podes me oferecer é produzir a perfeita adoração. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero lhe fazer entender, e vou ser breve, porém eficaz, sobre essa procura do Pai. E quando é que o Pai na Bíblia encontrou os verdadeiros adoradores, que entendiam sobre a verdadeira adoração? Eu quero que você entenda na Bíblia que essa terra que pisamos, no seu chamado estado original, ela produzia uma perfeita adoração.
Na verdade, não era essa terra que adorava. Era um ser que Deus criara com um dom específico e colocara nessa terra. E esse ser era capaz de fazer essa terra produzir uma genuína adoração. Um ser, um querubim ungido para guardar a glória de Deus. Ele estava nessa terra? Sim, pastor. Nessa terra ele estava e você precisa entender. Lá em Gênesis 1, verso 1, eu sei que essa igreja é da Bíblia, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a... O verso 2 está assim: a terra era sem forma e... Tanto a terra do verso 1 quanto a terra do verso 2, nós estamos tratando da mesma terra. Porém, a terra do versículo 1, ela não está sem forma, nem imperfeita e nem vazia. Ela está no seu estado original, no seu estado de perfeição. E nesse estado original, Ezequiel 28 diz, um Éden perfeito, o Senhor colocou esse querubim ali. Ele andava sobre as pedras fulgurantes, as pedras que queimavam. Ele dava ordem à terça parte dos seres angelicais que estavam sobre a sua submissão. Ele era o limite da beleza. Deus inseriu nesse ser chamado Lúcifer o limite da perfeição. Ele carregava consigo um dom especial. Além de ser coberto com pedras preciosas, o carbúnculo, o topázio, a esmeralda, o diamante, o ouro, o jaspe, que era uma espécie de cobertura sobre ele, ele tinha um dom que os outros anjos não possuíam. Está na Bíblia que nele foram criados os instrumentos, os tambores foram criados nele. Então aquele ser com instrumentos arraigados no seu corpo, um ser com uma cabeça, 4 rostos, 4 asas, 2 pés direitos, com tambores arraigados no corpo. Ele não precisava cantar para adorar, ele nem precisava tocar para adorar, ele só bastava com os instrumentos nele se movimentar. Na sua movimentação, ele emanava um som que entrava dentro do coração de Deus, a chamada adoração. Então, a partir daqui eu entendo que a adoração não consiste naquilo que você canta, a adoração não consiste naquilo que você toca, a adoração não consiste na sua afinação vocal, nem na sua instrumentalidade, mas a adoração consiste na sua movimentação. O problema é que tem muita gente que tem o seguinte conceito: eu vou para a igreja hoje, e se a banda for boa, eu vou adorar com a banda. Eu vou para a igreja hoje, se o cantor for bom, eu vou adorar com o cantor. Se o pregador for bom, eu adoro. Se não for bom, também não adoro. Só que a adoração não começa quando a banda começa, ou quando o cantor começa, ou quando o pregador começa. A adoração começa quando você começa a se movimentar. Ele estava ali, com um dom específico, entregando aquela adoração a Deus. A Bíblia diz que ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que nele se achou a iniquidade. Isaías 14 narra o sentimento desse ser. Ele diz assim: se eu tenho esse espaço, por que não ter um espaço acima? Eu vou subir, vou estabelecer o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu serei igual, semelhante ao Altíssimo. Entenda, ele não está satisfeito com aquilo que Deus lhe dera. Ele quer estabelecer o seu trono acima das estrelas. Ele não quer ser maior do que Deus. O seu desejo é ser semelhante a Deus. Porque se ele era o limite da formosura, ele sabia que Deus era o limite da grandeza. Mas ele diz: eu vou subir para tentar ser semelhante a ele. Tudo porque ele tinha um dom que os outros não tinham. Então ele quer trocar de lugar. Ele quer ser mais visto. Deixa eu só aplicar para quem quer receber. O teu dom não impressiona Deus. O teu dom pode provocar admiração de alguém. O teu dom pode arrancar aplausos da galera. Mas o teu dom não impressiona Deus. Até porque foi Ele que te deu o dom. Então ele tenta subir. A vaidade, a soberba, a altivez contaminou o seu coração. Só que a Bíblia diz que Deus vai resisti-lo e vai bani-lo, vai lançá-lo para baixo. A Bíblia é tão completa que Jesus narrou a cena lá em Lucas 10, no Novo Testamento. Jesus disse: eu vi, não o querubim que subiu, mas eu vi Satanás caindo na velocidade de um raio. E eu paro para pensar, qual é o tempo da queda? Eu não sei quanto tempo ele demora para subir, mas para cair é como relâmpago.
Eu fico tentando entender quanto tempo a vaidade precisa para derrubar alguém. Quanto tempo a soberba precisa para jogar alguém no chão? Quanto tempo o orgulho precisa para arrancar alguém do propósito? Porque ele sobe como um anjo e vai cair como um demônio. Eu vou aplicar a primeira profecia só para quem quer receber. Nunca queira estar onde Deus não te colocou. E nunca queira ser quem Deus não te ungiu para ser. Ele cai. Ele perde a unção para guardar a glória, ele perde os tambores e ele volta para essa terra. Aí você entende o verso 2 da sua Bíblia. A terra era sem forma e vazia. Esse verbo era, no original bíblico, dá lugar ao verbo tornou-se. É o contato, a queda do maligno com aquilo que é perfeito, que lhe arranca a forma. A terra agora está vazia e imperfeita, e ele está ali porque havia trevas sobre a face do abismo. Eu quero que você entenda que a terra aqui deixa de produzir essa adoração. A terra está escura, e a terra não adora mais, porque o querubim que se movimentava, não se movimenta mais. Então a adoração cessou. Mas como Deus dessa igreja não perde espaço, nem terreno para ninguém, se o querubim não se movimenta mais, está na Bíblia para quem quiser dar glória a Deus. O Espírito Santo vem e começa a se movimentar. E esse movimento do Espírito é esse aqui, ó. É uma espécie de abraço. É uma galinha abraçando pintainhos, gerando vida, produzindo calor, dando forma àquilo que perder a forma. Eu profetizo aqui que hoje alguém recebe um abraço dele. Ele está dando forma, e agora Deus nos mostra como tudo e qualquer coisa que foi atingido pelo maligno pode ser restaurado. Depois do abraço, do movimento do Espírito, lá vem o verbo bará, ou bara, que significa criar do nada, criar do que não existe, sustentar aquilo que se cria. E disse Deus, para quem é da Bíblia, que haja! E a luz acontece. Quando essa luz acontece, as trevas são dissipadas e precisam se reposicionar. E é muito bom alguém entender que essa luz aqui não é a luz do sol, porque o sol é criado no quarto dia. Essa luz acontece no primeiro dia, e a luz do sol não dissipa trevas. A luz que dissipa trevas ainda é a luz da palavra. Que haja! E Deus começa a colocar tudo no seu devido lugar. Deus começa a refazer o ambiente. É claro que o teu Deus sempre faz algo novo. Alguém deu glória a Deus? Vou voltar ao DVD. Deus sempre faz algo novo. Deus está refazendo o ambiente. Quando o ambiente está refeito, Deus agora vai restabelecer a adoração. Deus deixa de usar a força do bará e ele diz, então façamos. E é esse façamos aqui que complicou a sua vida. É por causa do façamos que o diabo te persegue e te odeia. Por quê, pastor? Lembra quando ele subiu? Ele não queria ser maior, ele queria ser igual, semelhante. E Deus disse não a ele e derribou. E quando Deus vai fazer um novo adorador, ele olha para você e diz, então, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe por que o diabo te persegue? Porque você tem aquilo que ele gostaria de ter. Você é aquilo que ele gostaria de ser. E Deus resolveu dar para você e não deu para ele. Então, se eu fosse você, eu valorizava o que Deus te deu. Aproveita, levanta a mão aí e faz um barulho que o diabo não gosta. Pastor, o senhor está me dizendo que o Adão é o novo adorador? Sim. Mas qual é o hino que o Adão cantava? Qual é o instrumento que o Adão tocava? Se ele não tocava e nem cantava, como é que ele adorava? Tomara que alguém entenda que no jardim ele não cantava e nem tocava, mas ele se movimentava. E Deus se movimentava ao lado dele. Toda tarde Deus descia para aquela movimentação. Tem coisas que quando eu chegar no céu, pastor Elias, eu vou querer saber de imediato. Vou falar para o Adão, o que você conversava com Deus? Porque tu fazia Deus descer todo dia. Porque a adoração, ela respeita níveis. Tem uma adoração que você libera aqui em Itatiba, que ela sobe e toca do coração de Deus.
Agora tem outro nível de adoração que você libera aqui e Deus desce aqui para receber aqui. Tomara que Ele desça aqui nessa noite. Todo dia, que movimentação, que ambiente. Mas aquele que cair está ali para fazer a mesma proposta. A Eva é o caminho. A proposta acontece, o casal cai. Tu acredita que Deus, no dia da queda, com um casal caído, Deus ainda desce naquele jardim? O casal caiu, mas Deus não deixou de descer. Só que pela primeira vez, olha o texto bíblico, Deus desce procurando. É um grito de Deus no Éden dizendo: Adão, onde estás? Porque o Adão está escondido. O Adão não se movimenta mais. E a partir daqui, senhores, Deus começa esta procura. E parece que Ele não encontra. Ninguém se movimenta, ninguém fala coisas para Ele. Ele está procurando. E parece que Ele não encontra. Os anos vão se passando, Ele continua procurando. E parece que Ele não encontra. Os anos se passam e Ele procura. E parece que Ele não encontra. Aí Ele está procurando e parece que não está encontrando. Mas a Bíblia é tão completa. Você vai dar glória a Deus no antecipado se entender. Ele está procurando. E Salmo 89, verso 20, ele diz assim: eu achei. Achou quem, Jeová? Ele diz: achei a Davi, o meu servo. Onde é que Deus achou esse Davi? O Davi não estava na plataforma. O Davi não era famado. O Davi não era midiático. O Davi, ele era rejeitado pelo pai. Ele não tinha o perfil da época. Ele estava naquilo que alguém chama de anonimato, escondido, cuidando de poucas ovelhas. Ali ele estava sozinho, então ele quebra madeiras de uma árvore, ele estica linhas e junta madeiras. Ele faz um instrumento, ele dá o nome a esse instrumento de harpa. Como não tem ninguém ali para avaliar as notas, ele está sozinho, ele começa a mexer com Deus. E ele diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, e pode ungir a minha cabeça com teu óleo, porque hoje o meu cálice vai transbordar. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa por longos dias. Aí o Senhor diz: eu te achei, baixinho. Tu sabe mexer comigo. Tu faz um som que entra aqui. Agora, quando Deus encontra o Davi, olha o contexto histórico. Quem governa é Saul. Quem governa é quem? Saul. Só que o Saul governa desviado. O Saul nunca se importou muito com Deus. Eu apliquei um estudo bíblico sobre Saul, e eu falei que o Saul só foi a um culto. E ele nem estava indo para o culto. Ele estava indo caçar jumentos. Aí ele encontrou os profetas que estavam se movimentando. Tu acredita que ele gostou do movimento naquele dia? Ele entrou no meio e soltou uma profecia. A profecia lhe deu o trono. Ele se apaixonou pelo trono e nunca mais quis saber de Deus. Ele é capaz de governar 20 anos sem a presença de Deus em Jerusalém. Lembra da presença de Deus? A arca da aliança, a caixa de madeira acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, uma tampa onde 2 querubins se curvavam e encostavam suas asas, produzindo aquele espaço chamado de propiciatório. Quando aquela arca estava no Santíssimo, uma fagulha azul surgia ali, era a glória Shekinah de Deus. A arca foi roubada. E o Saul nunca se importou em trazer de volta a presença. Ele vive normalmente sem a presença. Ele conquista sem a presença, ele governa sem a presença e não sente falta da presença. É igual muita gente que acorda sem presença, trabalha sem presença, dorme sem presença, não sente falta da presença. Tem gente que vai para a igreja sem presença, cultua sem presença, pensa que adora sem a presença, ele canta sem a presença, ele até prega sem a presença, ele não sente falta da presença. E eu entendo essa gente.
é uma gente que leva uma vida normal. É uma gente que nunca teve uma experiência marcante com essa presença. Eles vão viver normalmente sem a presença. Agora, eu conheço uma gente que já entrou no Santo dos Santos. Esses foram marcados. Esses nunca mais voltam ao normal. Eles não conseguem viver um dia sem Deus. Eles sentem saudades na movimentação da presença. Ele governa sem a presença e ele morre e perde o trono. Porque tudo aquilo que você ama mais do que ama a Deus, a qualquer momento vai sair da tua vida. E quando ele morre, alguém diz: Davi, chegou a tua vez. Saul é morto, você é o rei Davi. Vamos fazer a festa da tua posse, Davi. O trono te espera. O Davi diz: não tem festa. Eu não sento nesse trono. Alguém diz: por que, Davi? Ele diz: porque eu não governo se a presença de Deus não estiver conosco. Aí o Davi vai buscar de volta a Arca da Aliança. Só que o Davi é inexperiente. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele só não sabe como. Então ele ajunta 30 mil guerreiros e vai a Kiriat Jearim buscar a Arca de Deus. O Davi vai comprar, olhe para mim, uma grande estrutura, um carroção novo, 0 quilômetro da época. O Davi compra bois para arrastar aquela estrutura. O Davi contrata 2 motoristas para guiar o carroção. A estrutura grande, o Davi pensava que a estrutura ia trazer de volta a presença, mas estrutura nenhuma é capaz de trazer a presença. Os bois aqui são instrumento de sacrifício. O Davi pensou: o sacrifício vai arrastar a presença, mas sacrifício não traz presença. É a presença que, quando vem, traz o sacrifício. E o Davi disse: coloca alguém para guiar. Ele contratou Uzá. Só que a Bíblia chama Uzá de irreverente. Tem versão que diz profano. Quando ele tenta guiar o carroção, tu acredita que o carroção funciona? Começa a andar. Parece que está dando tudo certo. Até a Eira de Quidom, ou Eira de Nacon, lugar plano. Os bois tropeçam. A arca que está em cima da estrutura ameaça tombar. Uzá vai tentar segurar a presença. E a Bíblia diz que Deus vai matá-lo. Uma rotura explode no seu peito, ele cai morto. Davi fica angustiado e assustado. Agora, por que Deus matou esse Uzá? É porque até hoje Deus não aceita o profano tocando naquilo que é santo. Deus não aceita o irreverente carregar aquilo que é consagrado ao Senhor. Tem alguém aqui nessa noite? Aí o Davi diz assim: Senhor, eu não estou entendendo, eu estou angustiado. O Saul governa 20 anos sem a tua presença. O Senhor não faz nada. Eu estou tentando trazer ela de volta. O Senhor matou o dirigente do culto. Está morto. Eu queria levar a presença, vou ter que levar o defunto na bagagem. E aí Deus diz assim: Davi, quando tu for fazer para mim, não faça o que você quer fazer. Faça o que eu quero que seja feito. Aí a arca está no meio da rua. Alguém diz: não toca não, que vai morrer gente, hein? Está todo mundo com medo. Davi não consegue aqui levar a arca para Jerusalém. Será que a arca fica na rua? Está na Bíblia. Abre uma porta ali. E alguém diz assim: se não tiver lugar para colocar essa presença, pode colocar aqui na minha casa. É Obed-Edom, o historiador diz que ele está passando o pior momento da vida dele. Os filhos estão em caminhos errantes, mas está no texto para quem quiser dar glória a Deus. Quando a Arca da Aliança adentra a casa de Obed-Edom, o Senhor abençoou a ele e a toda a sua família. Posso liberar uma palavra para quem recebe? Vou pedir pela primeira vez, levanta as 2 mãos lá no terceiro andar. Se eu fosse você hoje, eu abria a casa, abria o coração e deixava a presença entrar. E marque a data desse culto, porque nos próximos 3 meses Deus vai mudar a tua história e a história da tua família.
raché. A presença que matou o profano é a mesma que está mudando a história de quem a respeita. A notícia chega lá em Jerusalém. Alguém diz: Davi, sabe aquele homem que abriu a porta para a presença entrar? Deus está mudando a história dele. Então Deus parou de matar? Parece que parou, Davi. Aí o Davi dá um grito: como traremos a nós a arca da aliança? Aí os anciãos agora se apresentam e diz: Davi, quer conselho? Do teu jeito vai morrer alguém. Não, eu quero conselho. Davi, para carregar aquela presença, sabe por que o homem morreu? Porque não é, Davi, quem você escolhe, é quem Deus levanta. É uma gente separada para carregar aquela caixa, Davi. Aí o Davi vai procurar saber, ele vai ler, encontra aquela reunião, quando as tribos estão recebendo suas respectivas heranças. A tribo tal recebe tal herança. Aí Deus desce na reunião e diz: tem uma tribo aí que não tem herança. Alguém diz: qual é a tribo, Senhor? Ele diz: é a tribo de Levi. Não deem herança à tribo de Levi. E alguém indaga e diz: por que os levitas não têm herança? E o Senhor diz: porque eu sou a herança dos levitas. Eu os separo para carregar o sagrado. Aí o Davi entende que são eles. Ele dá um grito e diz: chame a tribo de Levi. Eles se apresentam. Davi veste-os de linho fino. E Davi diz: vamos trazer de volta a presença, porque vocês são autorizados. Lá vão eles. Quando chega na casa de Obed-edom, dobra atenção aqui para tu entender. O Davi diz assim: olha, se tentar correr, Deus vai matar alguém. A presença não vai ser levada no mecanismo. Para essa presença voltar para Jerusalém, alguém tem que sentir o peso nos ombros. Tomara que alguém entenda, né? Para a presença voltar, alguém tem que sentir o peso nos ombros. Gente, se tentar correr, morre gente. Vai funcionar assim, está no texto bíblico. A cada 6 passos, carregando a caixa, vamos parar e sacrificar o Senhor. Funcionava assim: os levitas debaixo dos varais, sentindo peso. Davi diz: vamos, lá vão eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, parem! Um passo a mais, morre alguém. A cada 6 passos, sacrificavam 14 animais. Mais 6 passos, mais 14 animais. Mais 6 passos, mais 14 animais. Eu fiz uma conta básica aqui. De Kiriat Jearim a Jerusalém, são 16 quilômetros. Eles mataram pelo menos 16 mil animais no caminho. Eles iam sacrificando, alguém sentindo peso, o sangue esguichava. A veste de linho era coberta por sangue, sentindo peso e cobertos por sangue. Aí eu entendo que para carregar essa presença e não morrer, só se você tiver coberto com esse sangue. Mais 6 passos. Para, sacrifica, se cobre com sangue. O Davi está acompanhando. E ele diz: essa presença não vai voltar em silêncio. Enquanto alguém carrega o peso, vamos fazer um culto. Espera aí que eu vou conseguir um músico. Está passando o levita, Davi diz: ei, vem cá. Tu é músico? Sim, rei, sou músico. Qual é teu nome? Meu nome, rei? Meu nome é Asaf. Asaf, então vem cá. Tu vai comandar esse culto que está trazendo de volta a arca para Jerusalém. Só que o Davi está pensando que aqui é ele que está escolhendo. Aqui é o céu levantando. Sabe quem é o Asaf? É um músico levita, especialista em tambores. Eu te explico, lembra que quando o querubim caiu ele perdeu os tambores? Então perdeu a adoração. Agora a glória, a presença está voltando e Deus levanta um músico especialista em tambores. Asaf, aciona os instrumentos. O Asaf começa a acionar os tambores. Deixa eu fazer essa igreja entender. Alguém sentindo peso. Baterista, você está aí? Me dá um som aí. Tum, 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 tum. Isso, meu filho. Para alguém entender, alguém sentindo peso. O Asaf começa a fazer assim.
porque o diabo não gosta desse barulho na igreja? É porque até hoje ele pensa que os tambores pertencem a ele. É por isso que lá na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, ele pega um cavalo e coloca para fazer esse som a noite inteira, porque ele pensa que essa adoração é dele. Mas essa adoração aí tem dono. Essa adoração tem dono. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Lá vão eles. Na entrada de Jerusalém, o Davi avista a terra. Ele diz: Asaf, nós estamos chegando. Tem gente com os ombros calejados, sem força, mas estamos chegando. Aumenta o nível do louvor para já, rei. E lá vai o Asaf. Na entrada de Jerusalém, tomara que alguém entenda isso aqui. O Davi vai tirar a coroa da cabeça. O Davi vai tirar a roupa que mostra o cargo dele. E ele não vai entrar em Jerusalém assim, ó. Eu estou na Bíblia. Ele vai entrar em Jerusalém assim, ó. Entende o texto? Bailando, se movimentando. Ai, eu vim pregar para alguém, Tativa. Sabe o que Deus está fazendo nesse tempo? Deus não suporta mais uma igreja parada. Deus não suporta mais uma igreja fria. Deus não suporta mais uma igreja apática. Deus está levantando uma igreja que ainda se movimenta. Alguém abre a boca. Shochei Kamaya. O rei se entrega. O rei começa a adorar. Escuta para alguém entender. 20 anos de silêncio se quebraram aqui. Tem 20 anos que Jerusalém não ouve esse som, ó. O som começa a entrar. Alguém começa a perceber o som. Mas que som é esse? Era um silêncio. As janelas começam a se abrir. A nova geração aparece e diz: deixa eu ver que som é esse. Alguém olha na rua. Tu acredita que o rei está assim? Alguém diz: espera aí que eu vou dar informação direito. Não é só o rei, não. Tem um músico ali, parece que ele está embriagado. Ele está assim, ó. Aí os mais jovens dizem: eu não sei o que é isso. Os mais velhos aparecem e dizem: nós sabemos o que é isso. É a glória de Deus que está voltando. É a glória de Deus. Alguém abre a boca, alguém abre a boca, alguém abre a boca. Alguém aumenta o nível do louvor. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. O som vai entrando. Escuta. Mais uma janela se abre. Alguém quer saber o que é isso? Sabe quem está na janela? Mical, a filha do Saul desviado. Deixa eu ver o que está acontecendo.
o rei, sem roupa de rei, fazendo um movimento esquisito. Ô Davi, tu é a vergonha de Jerusalém. Para com isso, Davi. Senhor, ela está dizendo que eu estou envergonhando. Davi, ela quer parar a adoração porque ela não sabe o que é adoração. Davi, não se envergonha de mim não. Continua. Porque a Mical está estéril até o último dia da vida dela sem gerar filhos, porque ela quer parar a minha adoração. Deixa eu aplicar com responsabilidade. Se você é daqueles que entra na igreja e não adora mais, eu te respeito. Se você é daqueles que vem para a igreja, mas só pensa na terra, eu também te respeito. Se você é daqueles que entra na igreja e não derrama mais uma lágrima, eu também te respeito. Se você é daqueles que entra na igreja e começa já a se incomodar com o barulho do irmão, eu te respeito, mas você está na igreja errada. Aqui é a Assembleia de Deus. Se você é daqueles que entra na igreja, a presença vem, e você cruza o braço, cruza a perna, cruza a língua, parece uma encruzilhada de macumba, eu também te respeito, mas quer um conselho? Não se levante contra quem sabe o que é adorar. Alguém levante a mão, alguém levante a mão, alguém levante a mão. Alguém abre a boca e faz o barulho que o diabo odeia. Fala mais, churro. Eles estão em Jerusalém, cansados, cheios de sangue, e Davi entregue. E alguém diz: Davi, onde vamos colocar a presença? O Davi diz: dessa vez eu fiz tudo certo. Antes de buscar, eu preparei um lugar. Coloca ali, ó, naquela tenda. Conhece na Bíblia por dois nomes: tenda de Davi ou tabernáculo de Davi. Sabe o que é o tabernáculo de Davi? 4 estacas, uma cortina por cima. Alguém diz: Davi, essa arca revestida de ouro na tendinha? Davi diz: pode colocar. Eu já aprendi que não é a estrutura. Eu preparei esse lugar para ele. Quer ver a presença voltar para a tua vida? Prepara um lugar para ele. Aí colocaram, a arca saiu dos ombros, está dentro da tenda. Aí o Davi diz assim, ó, a arca na tenda. Asaf, não para o culto não, tá? Aí eles estão ali, ó. Davi diz, está no texto: eu vou dividir os turnos de adoração. Não para o culto, hein? Aí deu de manhã, Igor. Davi diz, não para o culto. Deu à tarde, Davi diz, não para o culto. Aí entrou a noite, Davi diz, não para o culto. E alguém diz, Davi, que hora termina esse culto? O Davi diz, o culto da tenda? O culto da tenda não termina nunca mais. Ai meu Deus, eu tô sentindo um negócio aqui, viu? Aqui, ó, deixa eu te explicar como é que funcionava o culto da tenda. Aproveitar que vocês estão animados para aprender. Tá ele tocando na tenda. Como é que é o nome do baterista mesmo? O Gabriel tá na tenda. Pode descer aqui? Vai, Gabriel, toca na tenda. Calma, calma.
enquanto ele adora, a fagulha está se sustentando. Se diminuir a entrega ali, tomara que alguém entenda. Se diminuir a entrega ali, a fagulha diminui aqui. Agora, o Gabriel não pode sonhar em parar de tocar, senão a fagulha cai. E como é que ele descansa? Se ele é homem, ser humano, tem que vir alguém com um instrumento igual dele, coloca do lado dele, pega a nota musical dele, fala do senhor Gabriel, e começa a tocar junto com ele. Peguei, tá? Já tô no teu nível. Vai descansar. Volta amanhã, tá? Sabe quanto tempo? Sabe quanto tempo durou o culto da tenda? 40 anos. Sem parar um segundo. É por isso que ninguém entendia quando Deus falava: eu estou restaurando o tabernáculo de Davi que caiu. Alguém diz: o Senhor Jeová vai fazer uma tenda? Ele diz: não, a minha presença vai fazer os homens me adorarem de manhã, de dia, de tarde, de noite e de madrugada. Ó, escuta. Sabe qual é o problema de você vir num culto como esse aqui? É que se o tabernáculo aí for restaurado, tu começa a acordar de madrugada de novo. Lá por volta das 3 você perde o sono. E não é insônia. E aí vem uma voz dizendo: acorda, fica um pouco comigo, fala alguma coisa pra mim. E no dia que você não tiver forças para orar, só se movimenta. Alguém abre a boca aí, entrega alguma coisa para ele. Aleluia! Ele está pegando gente aí, irmão. A Mical ficou estéril. O Asaf gerou filhos. Sabe quando você lê na Bíblia filho de Asaf? Isso aqui é uma juventude que, quando a glória voltou, eles olharam para o músico fazendo assim, ó. Disseram: opa, se não for para adorar assim, nem me chama, tá? Eu quero ser igual a ele. Posso profetizar de olho aberto? Que você seja inspiração para alguém adorar a Deus nesse tempo. Pega uma palavra na flor da tua juventude. Que os teus filhos desejem ser na igreja como você é e adorar como você adora. 40 anos de adoração ali na tenda. Tem gente envelhecendo, tem gente se aposentando, cumprindo o chamado ciclo levítico. Sai da tenda e dá lugar aos novos. Só que a adoração não para. Aí o Davi diz assim: adorem na estrutura pequena, porque enquanto vocês adoram aí, eu vou construir o maior templo da história para Deus. Aí o Senhor diz: Davi, ô Jeová, do teu jeito vai morrer gente. Ah, sim, eu esqueci que é do teu jeito. Davi, eu quero o templo, mas eu não quero do teu jeito. Mas eu tenho uma parte para você no templo. Você não vai construir o templo, porque o templo é meu, não é teu. E qual é a minha parte, Senhor?
A tua parte, Davi, anota aí, é só patrocinar a obra. É o quê? Então quer dizer que eu vou ofertar e não vai levar meu nome? Se é um coração afastado, pensa assim. Então quer dizer que eu vou investir e eu não vou aparecer. Só que o Davi diz, a minha parte como é que é, Deus? É ofertar? Sim, Davi. Então o meu ouro e a minha prata eu te dou. Por que você dá, Davi? Aí o Davi diz, sabe por que eu dou? Porque eu amo a tua casa. Não, peraí. Peraí. Quando ele disse isso, a casa não existia ainda. Não tem um tijolo da casa. Como é que tu ama a casa? Ele diz, eu amo sem ver. Só de saber que a casa é tua, já estou apaixonado por ela. Aí o Senhor disse, então Davi, você patrocina e eu escolho o teu filho Salomão para desfrutar da construção. Aqui, ó, eu vou liberar uma frase aqui para alguém, tá? Coloca a mão no ombro do irmão aqui e diz assim, ó, o que você patrocina hoje são os teus filhos que vão desfrutar amanhã. Aí escuta, 40 anos de adoração ali, ó, na tenda. Aqui 40 anos de construção. E tem gente ficando velha dos dois lados, inclusive o Davi. O Davi atinge a velhice. Está na Bíblia que ele vai para o leito. Só que o templo não está pronto. Ele sente que vai morrer. Ele diz, chama meu filho Salomão. Salomão vem na beira da cama e ele diz, o pai vai morrer. Mas eu tenho uma palavra para você. Continue temendo ao Senhor. E seja homem. A palavra entra em Salomão. Davi morre. Salomão investe tudo no templo. E o templo está pronto. Davi morreu. Salomão sucedeu e terminou a construção. E não é o templo do Salomão, é o templo do Deus vivo. Bem baixo. A sabedoria do Salomão consistia em ouvir os anciãos. É a inauguração do templo. Os mais velhos dizem, Salomão, tu vai ter que mexer com o sagrado. O teu pai, quando foi mexer com o sagrado, sem experiência, Deus matou um homem. Sabe quando é que Deus parou de matar? Quando teu pai começou a entregar animais. E aí Deus parou de matar porque Deus recebeu o sacrifício dos animais. Aí o Salomão diz, é mesmo? Morreu um homem? Sim, Salomão, você era uma criança. O Salomão pensa, ouve o conselho e diz, para ter certeza que na inauguração Deus não vai matar ninguém, eu já estou entregando 1000 bois. Salomão, ok, não vai morrer ninguém. Agora, adianta essa gente estar viva e Deus não vir na inauguração? Ou tu acha que Deus vai vir pela estrutura? Ou tu acha que esse ouro vai trazer Deus para esse lugar? Então como é que faz ele vir? Ah, Salomão, alguém tem que mexer no coração dele. Mas a nova geração está lá adorando há tanto tempo. Ô Salomão, será que a nova geração conhece Deus? Não arrisca não. Chama alguém que sabe tocar no coração dele. Mas quem? Vou te fazer uma indicação. Quando essa glória voltou, teu pai se entregou. Tinha um músico que teu pai amava. Ele conheceu esse músico naquele dia. Enquanto teu pai fazia assim, ó, o músico fazia assim. Quem é esse músico? O nome dele é Asaf. E onde ele está? Ah, Salomão, ele saiu da tenda. Ele está velho, mais de 70 anos, adorando a Deus. Se aposentou. Mas agora, ó, quer ver Deus descer nessa inauguração? Chama aquele velho. O velho tem um negócio, ó.
Ele está aposentado, é? Então aqui, ó, eu estou cancelando a aposentadoria dele. Dá entrada lá no INSS e cancela. Porque adorador de verdade não se aposenta nunca. Manda o velho vir. Não, eu vou encerrar. Dá para tu ver a inauguração acontecendo? Os carros chegando. O foco do país está ali. A nova geração está pronta para tocar. Quem dedilhar um instrumento ali, Igor, está famoso no país inteiro. Está todo mundo vendo. Se é hoje, está todo mundo filmando. Vem parando carros. Aí para um carro. Do carro desce um velho. Cabelo branco. Barba grande. Aí a nova geração diz: quem é esse velho aí? Alguém diz: é um músico. É famoso ele, é? Como é que é o nome dele mesmo? Asaf. Asaf, não conheço não. Quantos seguidores ele tem no Instagram? E alguém diz: não, esse velho aí não gerou seguidores não. Esse velho gerou filhos. Ó, mas vou avisar um negócio pra vocês, hein? Não mexe com o velho não, hein? O velho tem um negócio, porque parece que a nova geração que eu amo e me relaciono muito bem não conhece a geração antiga. Irmão, tem dias que eu penso que a nova geração pensa que eles inauguraram a adoração. Eu sei que eles são adoradores, mas eles têm que entender que quando eles começaram a adorar, já tinha gente dentro do coração de Deus. Eu prego muito, pastor Mário, lá no Nordeste. Ontem eu estava lá no Nortão, lá no interior do Mato Grosso. Mas quando eu olho para trás assim, tem mais de 50 velhinhos atrás. Uns para subir tem que dois segurar na mão. Aí eles sentam no altar. Tu acredita que quando eu olho para trás, eles estão ali, a perna treme ainda? É medo, pastor? Não, é muito respeito. Eu não tenho coragem de chamá-los de frios. Eu não tenho coragem de olhar para trás e falar: dá glória! Aqui atrás não tem exegese. Às vezes os velhinhos não têm oratória, nem tiveram acesso ao nosso estudo de hoje. Mas eu sei que eu só prego hoje porque alguém gastou a vida ontem. A nova geração tem que aprender a respeitar a geração antiga. Aí o Salomão diz assim: a nova geração: vocês vão adorar, mas quem comanda o culto é ele. Dá para ver o velho entrando no templo. Será que Deus vem? O velho entra, organiza a nova geração. Ele cumprimenta a moda antiga, está na Bíblia. Essa saudação é dele. Ele diz: é só para lembrar que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O ambiente já muda. Será que Deus vem nesse culto? O velho vai tentar tirar a primeira nota com a nova geração. Quando ele tenta tirar a primeira nota, está na Bíblia: a nuvem da glória vem para cima do templo. Deus está escondido na nuvem. Quando o velho tenta tirar a segunda nota, Deus pega a nuvem e entra no templo. A casa se encheu da nuvem da fumaça. Não ficou ninguém de pé. Se jogaram, se lançaram, caíram. Ninguém conseguia ver nada. Mas Deus dentro do templo, como é que não morreu ninguém? Ninguém conseguia ver. E o que você não vê não te condena. Todo mundo caído. Deus no templo. Alguém me diga qual foi a música que o Asaf tocou naquele dia? Cadê a letra da música de um momento tão importante? Eu não encontrei até hoje. Me pergunta por quê?
não tinha ninguém para escrever. Todo mundo caído, sem ver um palmo na frente. Aí o Senhor está dizendo: é bom que vocês fiquem caídos. Esse é o meu ambiente. Ninguém precisa ver nada. O que Ele vai fazer não tem a ver com vocês. É tudo meu. Então, me entrega, Asaf. Canta. Se movimenta. Eu não vim aqui procurar o templo. Eu vim aqui encontrar alguém. Eu não vim aqui por causa do ouro, por causa da prata, das cortinas. Eu vim aqui porque você saiu da tenda. Eu tenho saudade de você. Eu vim aqui para dizer que eu não vou te perder. Eu te dei um dom que não pode te tirar da minha presença. É que eu tenho saudade de você. Quando o microfone não te tirava de mim, quando os aplausos não mexiam no teu coração. Lembra de nós dois lá no quarto? Tu até me pedia comida do outro dia, mas depois tu falava cada coisa. Eu te quero de volta. Eu não sei se tu crê nessas coisas, mas a casa está cheia da fumaça. Rabai Cheia Uriasuia. Eu estou vendo Deus mexer com alguém. Eu vim aqui pregar para alguém. Tu está dizendo: pastor, eu estou carregando um peso. E quem disse que você não ia carregar? Para a glória de Deus vir, alguém tem que aceitar o peso. Pastor, minha vida é complicada. E quem disse que não seria? O diabo te odeia. O diabo vem para te matar todo dia. Ele só não consegue porque quando ele te encontra, você está coberta com sangue. Para de comparar a tua vida com a vida de alguém que está acelerando. Você vai nos passos. Caminha um pouco, volta para o sacrifício da oração. Um passo fora da direção é zona de risco. Caminha um pouco e volta para o jejum. Caminha um pouco e volta para a leitura da palavra. Pastor, estou cansado. A nossa Jerusalém está aí na frente. A gente está chegando. Pastor, eu não tenho herança. Tu quer a verdade hoje? Não tem mesmo. Quem cuida de você é Deus. E me diga se te falta alguma coisa. Tem gente aqui na terra que tem o que você nunca vai ter. E nem adianta você tentar. Mas eles não tocam no que você toca. Tem um negócio na tua vida. Me diz aonde é que você recebeu esse talento, que você chega no lugar, abre a boca e o ambiente muda. Quem é que te ensinou a cantar mesmo, hein? Tu aprendeu a tocar esse negócio aonde? Qual foi o curso? Por que você pisa em alguns lugares e o diabo manifesta? Por que será que tem tanta gente que te persegue? Você não é normal. Ninguém mandou você entrar no Santo dos Santos. Tu tá marcado. Aquele dia que você disse: Deus, eu quero, me usa. O céu anotou. Veio um peso de presença sobre a tua vida. E o inferno anotou o teu nome e começou a te perseguir. Meu Deus, eu estou sentindo o céu vindo para alguém aqui.
Deus está tirando as vestes do teu cansaço. Uma veste de adoração começou a descer aqui. Devagar, se você consegue. Coloca a mão no ombro de uma pessoa do teu lado. Diga: Deus tem um negócio contigo. Ora com ele. Ora com ela. Ora. É que a casa está cheia da fumaça.